Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais um Adorando em Casa. Como você já sabe, os nossos cultos agora são online. A nossa igreja tem se reunido só online, seguindo as orientações da OMS e do governo brasileiro. Por isso, queria pedir para você aproveitar esse momento em casa, aproveitar esse tempo de adoração e de compartilhamento da palavra de Deus da melhor maneira possível. Fica confortável aí no seu lugar, no seu sofá, na sua cadeira. Aproveite esse momento e, se possível, reúne a sua família aí, pega seu celular, tira uma selfie aí na frente da tela e marca a igreja lá no Instagram. No Instagram da IBC Palmeiras é @IBCPalmeiras, tá? Então, tira a fotinha, posta lá no Instagram, marca a gente. E agora a gente vai iniciar com um período de louvor, um momento de louvor. Então, fica aí bem confortável, prepare o seu espírito para poder adorar o Senhor. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de nós nessa noite, amém? Estamos aqui começando mais um Adorando em Casa, esse tempo que tem sido tão precioso para nós, onde mesmo distantes fisicamente, a gente está junto de coração, de alma, fazendo com que Deus se faça presente nos nossos lares, nas nossas casas, nas nossas vidas. E eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos que se encontram em Salmos 104, verso 1, que diz assim: Bendiga o Senhor a minha alma, ó Senhor, meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor para nós, para que a gente revista desse amor, para que a gente engrandeça o nome dEle, declare a Ele toda a glória, toda a honra e todo o poder. E é isso que eu quero te convidar nessa noite. Vamos começar então falando com Ele. Quero te convidar a fechar os seus olhos, a orar a esse Deus, a declarar o seu amor para Ele neste momento. O Marcos vai estar nos conduzindo neste momento e sinta-se à vontade, abra o seu coração e fale com Ele, em nome de Jesus. Vamos orar? Fique perto da sua família, dos seus filhos. Agradeça a Deus pelo dia de hoje, agradeça a Deus por esse tempo. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito, ó Deus, nas nossas vidas. Nesses tempos, ó Deus, tão difíceis, o Senhor nunca nos abandona, Pai. Nós, ó Deus, cada um em suas casas, possa, ó Deus, unir em oração, ó Deus, neste momento e te adorar, ó Pai. Um lugar físico não nos impede, ó Deus, de te adorar em espírito e em verdade. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Toma, ó Deus, esse período de louvor nas Tuas mãos. E que possamos, ó Deus, acima de tudo, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor é, ó Deus, para nós. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém. Exalte o nome dEle com toda a alegria do seu coração. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus, já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Declare. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória ao nome dele. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. Aleluia. Glória ao nome dele. Amém. Meus irmãos, eu quero reforçar com você alguns avisos que você já sabe, tá bom? Todos os dias, 8h30 da noite, nós estamos orando uns pelos outros, hein? Não desanime. Toda quarta-feira, 9 da noite, tem live com o pastor Serginho. Estamos estudando sobre a oração. Tem sido um tempo incrível, de muito crescimento. Toda sexta-feira, temos live também no Instagram. A nossa célula online, às 8 horas da noite, tem sido também um tempo de muito aprendizado. As nossas lives acontecem no nosso Instagram, @IBCPalmeiras. Você também pode participar da nossa Escola Bíblica Online, todo domingo, 17 horas, também no nosso Instagram. Nós começamos agora a estudar o livro O Discípulo Radical, do John Stott, mas pensa num livro bom que nós temos crescido. Vem participar da Escola Bíblica com a gente, você não vai se arrepender. E todo domingo, 19 horas, esse tempo gostoso aqui, o Adorando em Casa, aqui no YouTube, que é IBC Palmeiras. Quero, irmãos, pedir que os irmãos orem pela nossa reforma, viu? Essa semana, permitindo o Senhor, nós já começamos com a pintura do nosso templo. Nós vamos ter mais ou menos aí uns 10 a 15 dias para fazer isso. Eu queria que você orasse e também te desafio a participar financeiramente desse desafio. Faça uma oferta de gratidão a Deus pelos 40 anos da IBCP. 30/8 nós vamos comemorar 40 anos de existência. Queria desafiar você a ofertar generosamente, com gratidão, por aquilo que a IBCP representa na sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, esse é um tempo muito feliz e muito alegre do nosso Adorando em Casa. É o que a gente chama de tempo de generosidade. Nós já entendemos que Deus quer muito mais do que parte do nosso dinheiro. Deus quer tudo, porque Deus nos ensina a sermos generosos, porque Ele é um Deus generoso. Tudo que nós temos serve para que o nome de Deus seja glorificado. E eu queria te convidar a contribuir com muita alegria, com muita disposição no seu coração. Aqui você encontra a conta, a agência, o banco da igreja. E eu queria te estimular a esse mês ser ainda mais generoso. Como os irmãos sabem, nós vamos começar aqui na IBCP uma série de reformas. Nós sonhamos em pintar a igreja, colocar cadeiras e também colocar piso na nossa comunidade. E para isso nós precisamos das contribuições dos irmãos. Então, queria te estimular a esse mês ser ainda mais generoso, a dar uma oferta de gratidão a Deus pelos 40 anos da IBCP. Agradeça a Deus por tudo que essa comunidade representa para você e para sua família. Nos ajude a conquistar, a realizar esse sonho, que é um sonho antigo da nossa igreja. Eu conto com você, com a sua generosidade e também com a sua contribuição. Que Deus te abençoe e multiplique sobre a sua casa e a sua família. Meus irmãos, agora nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos conectar o nosso coração. E hoje eu tenho um motivo muito especial que eu quero orar e que eu gostaria de convidar você a orar durante a semana também na sua casa. Eu queria que a gente orasse pela nossa equipe de comunicação. Irmãos, os irmãos não têm ideia do trabalho que dá para que o Adorando em Casa chegue na sua casa.
Hoje nós tivemos a alegria de voltar a gravar com as nossas bandas. Nós estamos felizes demais. Mas isso cansa muito. A nossa equipe de comunicação, ela está cansada. São horas e mais horas para que esse material chegue na sua casa. A gente tem que pensar na pré-produção, o que vai ser feito, como vai ser feito. Aí a gente tem que pensar no dia da gravação, captação de áudio, de vídeo. Depois esse material tem que ser editado. Você tem noção do trabalho que dá para editar? Que você grava, por exemplo, os músicos. Mas a gravação, ela precisa de uma edição. Às vezes um instrumento está mais baixo, outro está mais alto, uma voz está mais baixa, outra está mais alta. Então isso é um trabalho de muitas horas. Depois tem que pegar esse material e juntar ele todo. Esse vídeo tem que ser todo conferido, áudio, vídeo. Ele tem que ser renderizado, depois ele tem que ser colocado no YouTube. Então nós temos irmãos da comunicação que viram à noite fazendo isso. E nós fazemos tudo com voluntários. E essa pandemia está durando mais do que todo mundo esperava. Então eu queria que você se lembrasse dos nossos irmãos em oração. E quero aqui, como pastor da IBCP, deixar a minha enorme gratidão. Eu não tenho palavras para agradecer a todo mundo que está envolvido nesse processo. Eu não vou citar nome, porque eu posso esquecer de alguém e ser injusto. Então você que tem nos ajudado, sinta-se abraçado, agradecido. E isso, irmãos, também explica porque a gente não consegue fazer tudo que a gente gostaria. Por exemplo, nós gostaríamos muito que os irmãos tivessem acesso às letras das músicas que nós estamos cantando, mas não dá tempo de fazer isso. O telão, se a gente colocar no projetor, não sai porque é muito claro. E para a gente colocar essa letra aqui no vídeo é um trabalhão, porque você tem que colocar frase por frase nos frames do vídeo. Então não é uma coisa que você copia e cola, não, você tem que fazer isso pedacinho por pedacinho, e aí realmente não dá tempo da gente fazer isso, a gente não consegue. Nós estamos trabalhando também, sonhando em fazer alguma coisa para as nossas crianças, mas ainda também não conseguimos. Então nós sabemos que nós poderíamos ainda estar fazendo ainda melhor do que nós já fazemos, mas nós também temos uma limitação de tempo, de voluntários, e todo mundo está fazendo o seu melhor nesse momento. Mas eu queria muito que você se lembrasse de orar por todo mundo que está envolvido nesse processo, porque tem de fato sido um tempo muito cansativo e a nossa equipe precisa que você segure aí a nossa mão em oração, para que Deus nos renove, para que Deus nos ajude. Posso contar com a sua oração? Amém ou não? Você não falou amém? Fala amém, é isso? Amém? Amém. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, porque estarmos juntos com o coração conectado é graça do Senhor. Obrigado pelo Adorando em Casa, obrigado por esse tempo gostoso onde a gente se renova, a gente se estimula. Eu louvo ao Senhor por isso. Hoje de uma maneira muito especial, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pelos nossos voluntários, que em meio a esta pandemia não pararam. Irmãos e irmãs que expõem a sua vida, que doam do seu tempo. Irmãos e irmãs que mesmo cansados dessa pandemia, do home office, de aula online, ainda se esforça, se estica um pouco mais e está aqui sempre que a gente precisa. Deus abençoe os teus filhos, obrigado pela vida deles. É tanta gente que está trabalhando e eu te louvo por isso. E eu peço a Deus nessa noite, de uma forma especial, um renovo do Senhor sobre cada um dos meus irmãos. Nós não sabemos quanto tempo isso ainda vai durar, mas nós precisamos que o Senhor nos renove, nós precisamos que o Senhor nos ajude, nós precisamos que o Senhor renove o nosso ânimo, a nossa força, a nossa disposição, para que nós possamos entregar ao Senhor sempre o nosso melhor. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de Te servir. É uma bênção para nós, é um privilégio para nós. E que todos os nossos dias, Senhor, sejam vividos para a glória do Teu nome. Porque é só no Senhor que a gente encontra sentido para viver.
Então enche, Senhor, a nossa igreja de dons, de talentos, de habilidades, para que nós possamos cada vez mais proclamar o nome do Senhor. Abençoa, Deus, cada um dos meus irmãos, onde quer que estejam nesse momento. Que a boa mão do Senhor proteja e guarde todos eles, para a honra, glória e louvor do Teu nome. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém e amém. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Você pode dizer nessa noite? Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Te agradecemos, Deus, por esse amor, ó Deus, inigualável, por esse amor, ó Deus, que nos abraça, por esse amor, ó Deus, que nos conforta, por esse amor, ó Deus, que nos faz, ó Deus, felizes a cada dia, Senhor. Muito obrigado, Pai, obrigado por tudo, Deus, te agradecemos. Quebrantado
seu amor. Ó Deus, nós te adoramos, Jesus. Tu és adorado aqui, ó Pai, onde estamos, em nossos lares, com as nossas famílias. Seja bem-vindo no meio de nós. Receba o nosso louvor e toda a nossa adoração. Tudo que já fizemos até aqui, ó Pai, por Ti e para Ti. Quão grande é o Teu amor. A nossa alma canta nessa noite com alegria ao Senhor, pois só Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é isso que nós queremos declarar no nosso coração mais uma vez nessa noite. Obrigada, Senhor, por tão grande amor, tão grande amor. A nossa alma canta a Ti, Deus. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. O infalível que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, e seu sangue é salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, Ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Diga. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Santo Espírito,
este momento maravilhoso de adoração ao Teu nome. Glória ao Teu nome, Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos continuar as nossas conversas da nossa série de mensagens, o cristão ateu, crendo em Deus, mas vivendo como se Ele não existisse. E hoje nós vamos conversar sobre quando você crê em Deus, mas não o considera justo. Sabe que quando nós não acreditamos na justiça de Deus, quando nós vivemos duvidando da justiça de Deus, nós nos tornamos assim um cristão ateu. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo de número 71. Se você não pegou a sua Bíblia ainda, corre aí, pega a sua Bíblia ou abre seu celular. Tenho desafiado você também a pegar caneta e papel para anotar, para a gente aprender juntos. Salmo de número 71. E eu quero ler com você a partir do versículo 15. Salmo 71, a partir do versículo 15. A minha boca falará sem cessar da tua justiça, dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tens-me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. O versículo 15 diz, a minha boca falará sem cessar da tua justiça. Cristãos ateus duvidam da justiça de Deus. Esse salmo é um salmo muito interessante porque em todo o seu decorrer, o salmista vem louvando a Deus por sua justiça. Ele vem agradecendo porque Deus, dentro da sua justiça, sempre o livrou dos seus inimigos. E ao ver a situação que ele se encontrava, que era uma situação delicada, ele clama a Deus mais uma vez pela justiça de Deus. E ele diz que se Deus o tratar com justiça, como recompensa, ele falará sem cessar da justiça de Deus. Irmãos, existe uma verdade inegociável na Bíblia Sagrada. Deus é justo. Isso é inegociável, porque se a gente tirar essa base da justiça de Deus, não sobra nada da nossa fé. A Bíblia vai dizer, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa verdade irrefutável. Deus é justo. Isso na teologia é chamado de atributos morais de Deus. Deus tem algumas qualidades, alguns atributos que são morais. Por exemplo, a bondade de Deus. Por exemplo, o amor de Deus. E a justiça de Deus também é uma qualidade, é um atributo moral de Deus. Nós cremos nisso na fé cristã, que Deus é um Deus justo. Quando Jesus orou, lá em João, capítulo 17, no versículo 25, a oração que nós conhecemos como a oração sacerdotal, ele disse assim, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e eles sabem que me enviaste. Veja como Jesus se dirige a Deus Pai, ele diz, Pai justo. E dizer, irmãos, que Deus é justo, é dizer que ele sempre age de acordo com aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é legítimo. Em Deus não há injustiça. E é extraordinário e maravilhoso a gente perceber que Deus é o próprio padrão de justiça. Não existe ninguém mais justo do que Deus, não existe ninguém que pratique mais a justiça do que o próprio Deus. Ele é o seu próprio padrão de justiça, ele é o parâmetro definitivo do que é justo. Veja que desde o Antigo Testamento nós temos essa afirmação, Deuteronômio 32:4, diz assim, ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erro, justo e reto ele é. Então essa é uma verdade inquestionável do Evangelho. Se nós tirarmos a justiça de Deus, não sobra absolutamente nada. E certamente você como eu,
já ouviu, ou talvez já até falou, ou se você ouviu alguém que disse assim: a vida não é justa. A vida não é justa. Bom, esta é uma realidade que todos nós já presenciamos. Você já lidou, você já viu situações aonde você disse: isso não é justo, isso não faz sentido. Nós já vimos histórias de óbitos de pessoas, de perdas, de injustiças, gente que nos deixou muito cedo, gente que faz tudo errado no trabalho e continua trabalhando, e quem de fato deveria estar trabalhando não está. Enfim, o nosso mundo é um mundo marcado pela injustiça. E diante desses fatos, a gente se pergunta: onde está Deus? Será que Deus existe mesmo? Se Ele existe, por que Ele não interviu nessa situação? Por que Ele não ajudou? Se Deus é justo, por que Deus não dá um jeito nas injustiças do mundo? Muitas vezes nós somos tomados desse sentimento de que Deus não é justo. Por que Deus não parece justo? Essa é a pergunta que talvez você já se fez. Poxa, se Deus é justo, por que às vezes parece que Ele não é? Você já deve ter passado, por exemplo, pela situação de orar para alguém melhorar e este alguém piorou. Você já deve ter passado pela situação de talvez ter sofrido por causa do pecado de outra pessoa. Alguém lhe feriu, alguém lhe fez mal. E isso te soa como injustiça. Talvez você criou o seu filho, a sua filha, da melhor maneira possível. E parece que ele se afasta cada vez mais de Deus. Talvez você já fez de tudo para estar em um relacionamento e continua solteiro. Talvez fez tudo o que sabia, talvez fez tudo de uma maneira correta. E o sentimento e a sensação que você tem é que o que a vida lhe retribuiu não lhe foi justo. Todos nós já fomos tomados por esse sentimento de injustiça. Nós vemos histórias, inclusive na Bíblia Sagrada, sobre isso. O que dizer da história de Jó, que nós já conversamos aqui na nossa outra série de mensagens, Restart, a arte de recomeçar em meio à crise. E nós conversamos sobre a história de Jó. Uma história que nos soa como uma história injusta. É uma história de uma conversa entre Deus e o diabo, onde o diabo quer provar para Deus que as pessoas não amam a Ele. E a gente vê ali Jó perdendo tudo. Eu me lembro que quando preguei sobre esse sermão sobre Jó, algumas pessoas me mandaram mensagens dizendo: pastor, mas não parece que Deus é injusto, que Deus é esse? No Novo Testamento, nós temos a história do João Batista. Aquele a quem Jesus disse que não havia ninguém nascido de mulher maior do que ele. Aquele que é anunciado desde o Antigo Testamento, o precursor de Jesus. Esse mesmo João que deu a sua vida pela causa, pelo nome de Jesus Cristo, morre com a sua cabeça em uma bandeja por fidelidade a Jesus. São histórias, são situações que nos soam como injusto. E embora, irmãos, todos esses questionamentos e história nos intriguem, nos deixem pensativos, presta atenção, nós precisamos crer na justiça de Deus. Porque existe uma coisa que nós não podemos nos esquecer: o mundo foi afetado pelo pecado, e isso foi uma escolha nossa em Adão. O mundo não é regido só pela justiça de Deus, o mundo foi afetado pelo pecado. E o que o pecado traz é morte, o que o pecado traz são coisas ruins, o que o pecado traz é um desalinhamento da justiça de Deus. O nosso mundo é um mundo injusto. E infelizmente ele será cada vez mais. Por isso que a igreja de Jesus,
É um sinal histórico do reino de Deus, que anuncia e que diz ao mundo que existe um jeito mais justo de viver, que é sobre a ótica do reino de Deus, mas nós sabemos que esse mundo jaz no maligno. Então a Bíblia já nos contou que essa história não terminará de uma maneira muito justa até que Jesus Cristo retorne. E precisamos entender que o fato de Deus não intervir na história o tempo todo não faz dele um Deus injusto. Bom, eu não acredito em um Deus que faz de mim, de você, fantoches, marionetes, que está o tempo todo, joga peça para lá, joga peça para cá. Deus não intervém o tempo todo na história. Ele intervém muitas vezes. Mas existem situações, injustiças, que nós mesmos é que causamos. Nós já vimos em outras mensagens, principalmente na que eu preguei sobre Jó, que nós não temos resposta para todas as coisas. Algumas coisas fogem da nossa capacidade de raciocínio. E quando elas fogem da nossa capacidade de entendimento e de raciocínio, nós nos dobramos diante da soberania de Deus. Bom, eu fiz essa introdução para te lembrar desse conceito fundamental, de que Deus é justo, de que embora nós de vez em quando questionamos, de vez em quando nós nos perguntamos, nós precisamos crer no que a palavra de Deus nos diz. E hoje eu queria te ensinar 4 verdades, além dessa de que Deus é justo, que nós precisamos nos lembrar sobre a justiça de Deus. Então, se você estiver anotando, anote aí 4 verdades que precisamos nos lembrar sobre a justiça de Deus. Sabe qual é a primeira verdade? Que Deus é presente em nossa dor. Deus é presente em nossa dor. Quando nós somos feridos, quando nós ficamos decepcionados com alguma coisa que aconteceu em nossa vida, nós perguntamos-nos se Deus está presente. E se Ele está presente, nós nos perguntamos se Ele se importa com o que está acontecendo. E se Ele se importa com o que está acontecendo, nós perguntamos por que é que Ele não faz alguma coisa a esse respeito. E eu já aprendi uma coisa, irmãos, Deus entende as nossas crises e as nossas perguntas. Deus não tem problema com isso, Deus não fica ferido, Deus não fica machucado com isso. Quando sofremos e nos sentimos confusos, nós precisamos nos lembrar de algumas verdades acerca de Deus. E uma das verdades que nós precisamos nos lembrar, irmãos, é que Deus se importa conosco. Essa verdade não pode sair do nosso coração, por mais difícil que é o momento que você está vivendo, você precisa se lembrar que Deus é um Deus que se importa com você. Quando nós sofremos, Deus também sofre. Sabe por quê? Porque Deus foi homem. Deus sabe o que é sofrer. Deus em Jesus sofreu. Deus em Jesus chorou. Deus em Jesus se cansou. Deus em Jesus teve fome. Deus em Jesus experimentou angústia, sofrimento. Mateus capítulo 9, versículo 36 e 37, nos conta um episódio muito interessante de Jesus. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, presta atenção, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastores. Essa palavra grega aqui, que foi traduzida como compaixão, significa sentir profundamente nas entranhas. Quando Jesus viu aquele povo, algo dentro dele se mexeu. Quando Jesus viu o sofrimento daquelas pessoas, ele teve compaixão, ele se mexeu por dentro. Esse é o nosso Deus.
É um Deus que está presente em nossa dor, porque é um Deus que sofre conosco. E isso é desde o Antigo Testamento, não é só em Jesus Cristo, não. Quando nós lemos Êxodo 34:6, Deus se descrevendo a Moisés, o próprio Deus se descrevendo a ele. Diz assim, Êxodo 34:6, Senhor, Senhor, Deus compassivo, ó, de novo, hein? Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e fidelidade. Essa palavrinha que aqui foi traduzida como compassivo, lá no hebraico, tem a raiz da palavra ventre. O que está dizendo é que a compaixão de Deus vem do âmago, vem de dentro do ser de Deus. Deus é um Deus compassivo. Então, quando alguém diz que Deus não se importa, ou que Deus não sofre os nossos sofrimentos, o que se está dizendo por trás disso, na verdade, é que se está negando o caráter de Deus, o ser de Deus. Porque o ser de Deus é um ser compassivo. Deus é um Deus presente em nossa dor. Um jeito da gente entender isso é pensar na relação de pai e filho. Você que é pai e tem um filho, quando o seu filho adoece, você adoece junto com ele, não é? Se você pudesse arrancar aquele sofrimento do seu filho e passar para você, eu tenho certeza que você passaria. Ele chora e aí você monta uma pose de frente dele, mas depois que ele sai de perto, você também chora. Se ele tiver então com uma doença, aí que você sofre mesmo. Se nós que somos humanos sofremos pelos nossos filhos, por que acreditamos que Deus, que é o nosso Pai, não sofre conosco as nossas dores? Ele é o nosso Pai. E eu queria te lembrar isso nessa noite, que embora algo que você vive, está vivendo, ou que você viveu lá atrás, lhe pareça injusto, lhe pareça que Deus não estava ou não está com você, creia que Deus sofre com você as suas angústias. Ele não é um Deus distante e sádico, mas é um Deus que é presente em nossa dor. Então eu queria te lembrar essa verdade sobre a justiça de Deus nessa noite. Deus é um Deus presente em nossa dor. Aleluia. Eu queria te lembrar também uma segunda verdade. E a segunda verdade é que Deus nos consola na dor. Deus nos consola na dor. Isaías, capítulo 49, versículo 3, diz assim: Pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Deus não só sofre conosco, meus irmãos, mas nos consola em nossa dor. Para nossa alegria, Deus está sempre presente conosco, mas principalmente na nossa dor. A gente vê isso, por exemplo, no livro dos Salmos. A gente encontra ali o rei Davi o tempo todo dizendo para Deus: olha, o Senhor é o nosso libertador, o nosso escudo, a nossa torre forte em momentos de desespero. Deus quer, irmãos, que tenhamos consciência da sua presença e que encontremos conforto e cuidado, envolvimento no fato de que Ele está sempre conosco. Muitas vezes Ele age para impedir ou aliviar a nossa dor. E muitas vezes nós nem reconhecemos esse agir de Deus. Muitas vezes nós nem reconhecemos que Deus está cuidando de nós, que Deus está nos livrando de uma dor. Talvez não sejamos capazes de contar quantas vezes o nosso Pai gracioso nos tem protegido de certos danos que poderiam acabar com a nossa vida e que nós nem sabemos que aconteceu. E diante da dor, nem sempre nos lembramos desse momento. Então eu queria te lembrar que a vida também não é só feita desses momentos difíceis. Que você já teve muito livramento de Deus que você nem sabe. Por isso nós precisamos trazer, irmãos, à memória aquilo que nos dá esperança. Trazer à nossa consciência, à nossa mente momentos
em que Deus cuidou de nós, que Deus nos livrou de nossas dores e que Deus nos consolou. Traz a sua memória aí nessa noite. Deus usa muitas formas, irmãos, para nos consolar. Às vezes sentimos o seu próprio consolo. Às vezes, Ele usa pessoas para nos consolar. E às vezes, Ele usa situações para nos lembrar do seu amor e da sua graça por nós. Deus pode não nos livrar de uma situação, mas Ele sempre estará conosco em nossa dor. Isso aí você pode ter certeza. Deus nunca nos abandona em nossas dores. Precisamos, irmãos, ficar de olhos bem abertos para perceber o consolo de Deus. Ei, meu irmão, abre os seus olhos e comece a ver, diante desse momento difícil que nós vivemos, quanta bondade, quanto cuidado de Deus tem ao seu lado. Nesse tempo de pandemia, Deus tem nos consolado, sabia? Sabe como que Deus tem nos consolado? Através dos médicos, através dos nossos irmãos da área de saúde, que estão lá na linha de frente, dando a sua vida em favor de outras pessoas. Você sabe como é que Deus tem nos consolado? Com tantos voluntários que têm trabalhado nesse tempo, colocando a sua vida de alguma forma em risco, para que você receba o culto aí na sua casa. Nossa equipe está bem cansada. Mas é o amor de Deus que nos faz fazer isso. Isso é o consolo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. É a graça de Deus, é Deus dizendo, eu cuido de vocês, eu estou presente na dor de vocês. Basta que vocês olhem ao seu redor e vejam quanta graça, quanta misericórdia eu estou derramando sobre vocês. Ele cuida de nós, mesmo em meio às nossas dores. Então eu queria te lembrar dessa verdade. Deus nos consola em meio às nossas dores. Creia nisso. E a terceira verdade que eu quero te ensinar nessa noite sobre a justiça de Deus é que Deus não nos trata como nós merecemos. Deus não nos trata como nós merecemos. Bom, se você for como eu, e eu já ouvi muito sobre isso também, quando alguma coisa ruim acontece com a gente fica com um sentimento do tipo assim, poxa vida, eu não merecia isso não. Eu acho que tem gente aí que está muito pior do que eu. E de alguma forma eu acho que eu fui injustiçado, eu sou uma pessoa boa, né? Eu não fiz nada para merecer isso. Só que tem um grande problema nessa defesa. Presta atenção, é que eu e você, nós não somos bons. Eu vou repetir, viu? Eu e você, nós não somos bons. Esse sentimento de injustiça, ele não é tão justo como o quanto nós achamos que ele é. Porque, na verdade, eu e você merecíamos estar muito piores do que nós estamos. De vez em quando algumas pessoas perguntam assim, e aí pastor, como é que você está? E eu gosto de responder assim, eu estou muito melhor do que eu mereço, mas é porque eu acredito nisso mesmo. Se Deus me tratasse como eu mereço, eu estaria muito pior. Então isso é uma verdade sobre a justiça de Deus. Deus não nos trata como nós merecemos. A boa notícia é que Deus é um Deus gracioso. O Salmo de número 103, versículos 10 a 12, diz algo muito lindo, diz assim, não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Ê, Deus maravilhoso, hein, gente? É isso. Porque alguém pecou, alguém deveria morrer. Não é essa a lógica do Evangelho? Por que Jesus morre numa cruz? Por que tem sacrifícios de animais no Antigo Testamento? Logo, quando alguém peca, alguém deve morrer. Um sangue deve ser derramado. Mas Deus, em sua misericórdia, enviou o seu Filho Jesus para que ninguém mais precisasse morrer, mas agora tivesse vida por meio de seu Filho. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que
Pois o salário do pecado é o que, gente? Fala aí. É a morte. Pecou, merece a morte. Mas graças a Deus o texto continua. E diz, mas o dom gratuito de Deus é o que, gente? A vida eterna. Onde? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus não nos trata como nós merecemos, não. O salário do pecado é a morte, mas Ele é gracioso. Ele nos dá vida, vida eterna em seu Filho Jesus Cristo. Está vendo como é que a gente não consegue explicar Deus? O conceito, a lógica de justiça de Deus é diferente da nossa. Ele é um Deus cheio de amor, cheio de graça e cheio de misericórdia, mesmo quando os dias são difíceis. Irmãos, nós precisamos, presta atenção no que eu vou te ensinar, nós precisamos desconstruir de uma vez por todas essa lógica de um Deus ruim, de um Deus sádico. Tem um pessoal aí, cristão evangélico, que tem um Deus que mais me parece um diabo. Os crentes, é interessante, o crente não pode ver uma estrela diferente no céu que ele fala lá, Jesus está voltando. Você já viu isso? Tem gafanhoto não sei aonde. Nossa, agora é as pragas do Egito. Começa a acontecer um negócio, ele diz, é Deus que está punindo a humanidade. É Deus que está disciplinando o mundo. É um Deus estranho, é um Deus esquisito, é um Deus que está irado o tempo todo. Eu estou assustado com a maioria dos pregadores famosos, tentando explicar o inexplicável. Não, porque a pandemia é a justiça de Deus. Porque a pandemia é eu não sei o que lá. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Nós cremos na palavra de Deus. Porque todas essas explicações mirabolantes têm revelação no meio. Porque Deus me revelou. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus não nos trata mais conforme os nossos pecados. Eu vou repetir para você de novo, a Bíblia nos ensina que Deus não nos trata mais conforme os nossos pecados. A ira de Deus foi colocada sobre Jesus Cristo. Por que a gente vive trazendo esse Deus irado de novo se a ira de Deus foi posta sobre Jesus? Isaías capítulo 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Mas as pessoas querem criar um Deus que o tempo todo está jogando o pecado na cara das pessoas. Ei, os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Se tirarmos isso, não sobra nada do Evangelho. Para de ser astrólogo gospel, não pode ver um negócio no céu que fala agora é. Deus não nos trata como nós merecemos. Deus não nos trata como nós merecemos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, que nós não merecemos, que nós não pagamos, de Deus, é Cristo Jesus, é a salvação por meio de seu Filho. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Isso aconteceu, inclusive, com o nosso Mestre Jesus Cristo. Desconstrua essa lógica de um Deus que está punindo o tempo todo. Coisas ruins aconteceram com Jesus, para que coisas boas acontecessem a mim e a você. Coisas ruins aconteceram a Jesus, para que coisas boas acontecessem comigo e com você. O Evangelho é uma boa nova. O Evangelho é a notícia de que a ira de Deus foi derramada sobre Jesus Cristo. O pastor Craig Groeschel escreveu no livro Cristão Ateu uma coisa interessante. Em geral, eu sou rápido para perguntar por que algo ruim teve de acontecer. Mas raras vezes paro para perguntar por que Deus haveria de me abençoar com algo bom.
A verdade é que coisas boas acontecem com pessoas, como eu e você, pecadoras e merecedoras da morte. Porque o contrário também é verdade, coisa ruim acontece com gente boa. Mas coisas boas também acontecem com gente ruim, que nem eu e você. Nós não somos bons não, meu irmão, é a graça de Deus que está sobre nós, é o sangue de Jesus que nos justificou. Não é você que se justificou, nem eu não, é o sangue de Jesus. Quando Deus olha do céu para nós, Ele diz, esse é o meu filho, ele é justo, porque ele está coberto com o sangue de Jesus de Nazaré. Não é graça sua e nem minha, não. Então eu queria te convidar hoje a agradecer, porque você merecia estar muito pior e eu merecia estar muito pior. Quarta verdade sobre a justiça de Deus é que Deus usa as nossas dores. Anota isso aí, porque isso aí vai mudar a sua vida. Deus usa as nossas dores. Irmãos, é verdade também que Deus pode ter um propósito com as nossas dores. Mas entenda uma coisa, o fato de Deus poder usar alguma coisa para o nosso crescimento não significa necessariamente que Deus é o causador dessa situação. É verdade, por exemplo, que em Hebreus 12, principalmente de 7 a 11, a Bíblia vai nos falar sobre a disciplina de Deus. Lá vai falar que Deus disciplina os seus filhos porque Ele ama os seus filhos. Então, às vezes, alguma coisa que está acontecendo na nossa vida é a disciplina de Deus sobre nós. E nós temos que pedir a Deus discernimento, sabedoria, para entender se isso que está acontecendo é alguma correção de Deus sobre nós. É alguma disciplina de Deus. Mas a maioria das vezes, nós sofremos como consequência de decisões, de escolhas erradas que nós fazemos, e o nosso pecado ele sempre vai ter consequências. E aí é que é uma verdade linda do Evangelho, que Deus pode não ser o causador do sofrimento que nós passamos ou estamos passando, mas Deus será sempre o reparador. Deus pode não ser o causador, mas Ele será sempre o reparador. Ele sempre cuidará de você em suas dores. Romanos 8, 28. Aqui, repete comigo aí na sua casa, consegue? Romanos 8, 28, vamos juntos? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Tem gente que para aí, mas o versículo continua, viu? Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual é o propósito? Se você continuar lendo o contexto, você vai entender que o propósito é fazer de nós parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. O nosso propósito nessa terra é ser como Cristo, pequenos cristos. Então, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, e para o bem de nos fazer conforme o propósito que fomos criados, ou seja, Deus usa as nossas dores para que nós sejamos como seu Filho Jesus Cristo. Então, embora Deus não cause todas as coisas, Deus usará todas as coisas para que eu e você possamos crescer. Deus pode, Deus vai usar as nossas dores. Permita, meu irmão, que Deus use as suas dores para curar você e para curar os outros. Bom, depois você pode dar uma pesquisada, mas grandes ministérios que abençoaram muita gente, nasceu de dores, nasceu de angústias. É uma mãe que perdeu o seu filho e monta um grupo de apoio para outras mães que perderam seus filhos. É um irmão que era alcoólatra e monta um grupo para ajudar pessoas que têm dificuldades de deixar o álcool. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão extraordinário que Ele usa as nossas dores para fazer com que sejamos como seu Filho Jesus Cristo. Por isso eu concluo te dizendo que, mesmo em meio à dor, ou para ser mais preciso, em meio à nossa dor, Deus é bom. A gente canta uma canção que diz que Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, é verdade. A bondade de Deus é algo que está sempre presente diante de nós. Se você está sofrendo e não consegue ver a bondade de Deus agora, eu oro para que você veja um dia. Tem hora que o bicho está pegando mesmo, a gente não consegue ver esse Deus bondoso não.
Mas eu oro para que um dia você consiga ver, você creia e afirme e reafirme ao seu coração que Deus é bom e justo e que Ele não trata você como você merece. Ele sempre trata com graça e bondade. Mas creia também que Ele está presente, te consolando em sua dor, cuidando de você com graça e bondade. E eu oro para que você também peça a Deus que use as suas lutas para curar outras pessoas. Não seja um cristão ateu que duvida da justiça de Deus, mas seja um cristão que crê que Deus sempre é justo, mais que justo, porque Ele não nos trata como nós merecemos, porque nós merecemos a morte, mas recebemos de Seu Filho o dom gratuito, que é a vida eterna. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, esse foi mais um Adorando em Casa. Eu quero muito agradecer a sua presença, da sua família. Espero que você tenha sido muito abençoado. Espero que você tenha cantado e que você tenha sido ministrado pela palavra de Deus. O grande desafio agora é você colocar tudo que você aprendeu em prática. Queria te pedir mais uma vez que não deixe de postar uma foto e marcar a gente no Instagram, @IBCPalmeiras, que nós queremos ver todo mundo que está celebrando com a gente. Eu desejo a você uma ótima semana e eu espero você na semana que vem para a gente continuar a nossa série de conversas sobre o cristão ateu. Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.